Começar a gravação? Começando. Matheus, pode ir lá, meu filho. Eu mandei aí no chat Ok, o chegou link aqui do já. projeto, que é o mesmo link, o mesmo projeto que a gente estava mexendo semana passada, do Pisca Pisca. Aí, acho que agora dá para a gente pegar o que nós vimos semana passada e fazer um programinha um pouquinho mais legal do que o Pisca Pisca. E já fazendo tudo com a programação alfanumérica de uma vez, né? Então, se todo mundo ir aí copiar o projeto, então quem estava semana passada, pegar o de semana passada, e abrir o código dele, nós vamos estar aqui, ele vai estar com as alterações que a gente fez ainda, do loop que a gente fez para ele piscar algumas vezes e tal. Eu vou deletar isso para a gente poder começar com pisca-pisca mesmo, do zero. Eita. Eu vou copiar a parte do pisca-pisca para o loop de novo, que são aqueles 4 comandos: acende, espera um tempo, e depois apaga, espera mais um tempo. Vamos tentar pegar isso e fazer um semáforo, fazer alguma coisa que tenha mais sentido, mais utilidade no nosso dia a dia, uma coisa que a gente tem contato todo dia, menos agora, pandemia, né? Mas o semáforo basicamente é um pisca-pisca, né? Os comandos as linhas de código vão ser basicamente as mesmas, só que nós vamos acender um LED de cada vez e esperar um tempo. Aí, dependendo se for amarelo, vermelho, então verde, nós vamos esperar um tempo diferente, né? Então, se a gente fechar a aba do código aqui, vai ter os componentes aqui do lado, vão replicar esse mesmo circuito que a gente fez no LED vermelho, vamos colocar outros LEDs aqui e a gente consegue alterar a cor dele, logo você insere o LED no circuitinho ali, colocar um amarelo. Vou copiar o resistor. Eu consigo usar Ctrl+C, Ctrl+V? Consigo aí. Então, vai ser basicamente... Eu vou puxar aqui para os pinos 12. Os pinos 12. E o outro a gente consegue ligar de volta no GND aqui, que é do lado do 13, né? Que é o terminal negativo do LED. Eu consigo... A pessoa que vai ter mais experiência, tem um tempo que eu mexo com a parte de circuito. Como é que eu Falar, consigo meu filho. dobrar o... Como é que eu consigo dobrar o fio aqui para não ficar Consegue. Você feio faz o assim? seguinte, faz o movimento dando uma parada e continuando no próprio espaço em branco. Leva ele lá em cima, ó. Isso mesmo. Para, agora faz a curva. Agora vai Tá. fazendo, quando você parar e continuar, ele vai dar. Isso. Entendi. Vou mudar para preto aqui também, só para ficar condizente. E aí, a gente consegue fazer isso aqui também com o pino 12, só por estética mesmo, ficar mais fácil de enxergar também. Aqui tem conexão do LED amarelo, vou colocar um terceiro aqui, vai ser o verde, e copiar e colar o resistor. O resistor que é para poder limitar a corrente no LED, né? Senão o LED queimaria. E conectar aqui no pino 11. Vou colocar os 3 em sequência, né? Vou fazer a mesma coisa com o terminal negativo do LED. Aí, já está montado o circuitinho básico que a gente precisa para funcionar um semáforo, os 3 LEDs. E mudança que a gente tem que fazer no código, primeiro é configurar os 3 pinos, né? Os pinos que a gente está usando, no caso, é o 12 e o 11. Ou seja, os 3 vão ser saída, né? Porque a gente vai estar setando um valor para o LED. Então, a gente consegue colocar literalmente a mesma linha, só mudando o pino que a gente está usando, para o 11 e para o 12. A gente poderia fazer o programa todo da lógica ali embaixo no loop, que ele não funcionaria se não tivesse configurado os LEDs, né? Configurado os pinos como saída. Então, agora que está a configuração toda pronta, o circuitinho está todo montado, a gente consegue passar para a lógica. Bom, a lógica do semáforo, a gente pode escolher começar pelo LED verde. Vamos deixar esse aqui para baixo.
a gente pegar como guia e começar do zero, que é o semáforo aqui em cima. Gente, um semáforo, começando pelo verde, vamos fazer um digital write, que é para poder escrever um valor na saída. No caso, a gente quer o pino 11, que é o LED verde, né, que está conectado, a gente seta ele para alto, e para garantir que os outros vão estar embaixo, né, porque é um probleminha de inicialização, e também, como isso aqui vai rodar várias vezes, vamos supor que no final o LED vermelho tá aceso. Então, quando ele começar de novo, o próximo loop, a gente tem que apagar os outros dois, né? Tá só o verde ficar de fato aceso. Então, vamos copiar essa mesma linha, só que em vez de deixar aceso os outros LEDs, o 12 e o 13, vou trocar de high para low, que é o nível baixo, né? Apagado. Isso para poder garantir que os três vão estar no estado que a gente quer, para não ter nenhuma surpresa, né? E vamos dar um delay aqui, sinal verde, vamos colocar 3.000 aqui, que são 3 segundos. Deixa eu esse comentário aqui também, senão vai confundir a gente depois. E se a gente, basicamente, vai ter que repetir isso para os outros dois estados, né? Que no caso é depois o verde, o sinal fica amarelo, depois fica vermelho. Então eu vou copiar essas 4 linhas de código aqui embaixo e no lugar dessa semana passada, vou colocar aqui também. Então, só fazer os ajustes agora, né? Em vez de acender o verde, a gente apaga ele e acende o amarelo. A gente não precisaria apagar o vermelho, porque ele já estava apagado na etapa passada, né? Mas vamos deixar aqui só para bater o olho assim, a gente sabe que estado que é, né? Não causar nenhuma confusão. E amarelo, vamos colocar aqui 1 segundo, para o semáforo amarelo ficar aceso menos tempo. E a mesma coisa no terceiro, é apagar o verde e o amarelo e deixar só o vermelho aceso, né? E vamos deixar 4 segundos aqui, o tempo fechado. Se a gente for rodar a simulação, vocês clicarem aí para simular, ele vai seguir, dá até para conferir o tempo aqui em cima com a hora do simulador, mas aí ele fica 4 segundos apagado, 3 aceso, e o Peraí, só um amarelo momento. fala. Matheus, né? Onde que dá Isso, para ver o tempo que você tinha falado na simulação? aqui em cima, tá vendo a hora do simulador? Ah, tá. Vi. É só para poder conferir, porque contando também Valeu. dá para ver. Dá para contar 1, 2, 3. Aham, valeu. Aí, bom, tá funcionando. Simples o suficiente. É um semáforozinho feito. Uma coisa que a gente pode fazer para melhorar a legibilidade do código, né, ficar mais fácil de ler, vamos supor que a gente precisa fazer algumas alterações no código, a gente vai colocar mais um semáforo aqui, ou então aqueles botões de pedestre. Vamos supor que por alguma alteração a gente precise alterar os pinos que estão esses LEDs. Em vez de usar o 13, o 12 e o 11, a gente vai usar o 0, 1 e o 2. Aí é um problema, né? Porque a gente vai ter que vir aqui em cada vez que aparece esses 3 pinos e sair alterando. O que a gente pode fazer, fazer um define aqui, ele vai substituir tudo que a gente definir aqui pelo valor que a gente definir. Então, a gente pode chegar aqui, por exemplo, colocar um define vermelho, e vermelho é o pino 13. E onde está aparecendo o 13, a gente pode substituir pelo vermelho. Que na hora que ele for compilar esse código, né, na hora que ele for executar ele aqui na simulação, toda vez que aparecer o vermelho, ele vai saber que tem que substituir pelo número 13, que é o pino 13, né? Então, isso é útil não só para essa questão da alteração, que vamos supor que agora eu quero mudar o LED vermelho para o pino 10. Eu mudei aqui, mas se eu rodar o código, ele não vai alterar, porque ele ainda está configurado aqui para o pino 13. Mas como a gente fez o define para poder simplificar tudo, a gente pode simplesmente mudar aqui em cima e o resto todo do código está sendo feito em função do vermelho, não em função do 13. Então, mudando aqui pino 10 facilita bastante. Além da gente saber, né? Tipo assim, vamos supor que aqui, vou voltar para o 13. Como é que eu sei qual LED que está sendo aceso? Eu vou ter que olhar aqui. Ah, é o pino 11 que está sendo aceso.
Eu vou ter que ir lá no circuitinho e dar uma olhada. Ah, qual LED está no pino 11? É o verde. Então, para evitar esse trabalho todo, eu substituir aqui pelo vermelho, fazer a mesma coisa com os outros. Botão Define, amarelo, que é o pino 12. E onde qualquer lugar que tiver o 12 aqui, a gente coloca o amarelo. E o mesmo processo para o verde. A gente coloca pino 11. Só substituindo. Agora dá para ver aqui. Quando você bate o olho no código, você consegue ver qual dos pinos está sendo aceso, qual está sendo apagado, sem ter que sair conferindo no circuito, onde está montado e tal. E a segunda vantagem é justamente essa aqui. Eu mudei o pino do LED vermelho para 10. Nosso caso aqui é justamente para ilustrar esse ponto. Só que se a gente rodar o programa, iniciar a simulação, a gente consegue ver que o semáforo está funcionando da mesma maneira. Ele não altera o comportamento dele. Então, criar essas macros aqui, que chama, né? É muito bom para a questão de legibilidade. Quando quem tiver interesse, pegar o Arduino para brincar mais vezes, então procurar códigos de exemplo na internet, tem um projetinho legal, vai ver que o pessoal sempre usa isso, porque facilita bastante. Até porque aqui é um projetinho curto, são menos de 30 linhas. Agora, quem pegar um projeto bem maior, pode ter alguma dificuldade. Vamos supor que já está no meio de um projeto de 150 linhas e aparece lá um Digital Write 15, 15 não tem, né? Mas Digital Write 7 High. Pô, como é que você vai saber que é o 7? Às vezes você não tem a simulação dele aqui, que tem o código circuitinho do lado, aí às vezes é uma coisa mais difícil de você poder você conferir. Então, usando essas máquinas aqui é fácil. Fica tudo mais simples. Alguém tem alguma dúvida? Ou se o Carlos tiver alguma coisa a adicionar também? Vamos ver no chat aqui se alguém colocou alguma coisa, gente. Alguém tem alguma dúvida, algum pedido, alguma coisa para colocar? Uma coisa que às vezes é legal, Matheus, é lembrar o seguinte, gente, quem está fazendo a disciplina de AED 1, todo mundo já viu em AED 1 o uso de Define, ou o Define para vocês é novidade? Quem está fazendo alguma disciplina de programação, o Define para vocês é novidade na disciplina ou vocês já viram? Pode Com usar a o Ed eles aprendem C também? Para mim é novidade. Lá a gente costuma ver o include, né, da biblioteca. Pois é, Uhum. então é bom a Tipo gente... assim, Pode falar, pode falar. é porque esse negócio é porque eu já programei em Arduino, mas em AED a gente ainda não viu, não. A gente está vendo estruturas de tomar de decisão. Pois é, então, gente, uma dica aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, eu vou tentar ser bem sutil nisso, tá? Então, vamos lá. Muitas vezes as pessoas falam assim, quando eu uso o include, eu estou incluindo a biblioteca. Observa, gente, com a palavra include, vocês vão incluir um arquivo que termina com qual extensão? Não é um ponto H? Sim. É? Então, por favor, gente, o include não está incluindo biblioteca nenhuma, não, tá? O include, ele está incluindo um arquivo de cabeçalho, onde tem as definições importantes de uma biblioteca, que vai ser incluída na hora que o compilador estiver gerando, tá, o código. Tá? Aqui o define, né, Matheus? Então, o Matheus vai dizer, Matheus, se você puder, escolhe uma dessas palavras reservadas e declara a variável como sendo inteira. Pega o verde aí, por exemplo, coloca aí, ó, int verde atribui 11. Coloca aí, por favor. Então, ó, pode ser int verde... Não, é o verde que você colocou lá em cima. Isso. Agora, comenta o include lá de cima. Isso. Agora Eu quero aqui simula. embaixo. Agora, pois é. Vai ter que A ideia era você deixar ele maiúsculo também, entendeu? Tá. É porque aquelas convenções de linguagem, né? Você deixa os defines em maiúsculo, variável minúscula e tal. Mas, enfim. Simula agora, vamos ver. Olha o que vai acontecer, gente. Aí fica como desafio para vocês. Qual que é a diferença
isso que o Matheus usou agora, vocês estão acostumados, não estão, gente? Aham. Sim, com certeza. O que acontece, gente? Agora, ele criou uma variável, e para vocês, o que é uma variável no computador? É o quê? É um espaço de memória, É né? espaço de Isso. memória. E o que é um define? O define, gente, olha que coisa bonita, né? O define, ele não é um espaço de memória. Olha que coisa legal. Quando o Matheus colocou aqui, ó, define vermelho 10, define amarelo 12, antes do compilador compilar, tem uma primeira fase da compilação, onde o compilador passa pelo código todo e ele procura aonde no código aparece a palavra que ele definiu. Então, olha que bonito. O código-fonte do Matheus está usando a palavra vermelho. Mas antes de julgar para o compilador, essa palavra vermelho, Bruna, Milena, Henrique, todo mundo, ela vai ser substituída por qual conteúdo, gente? Do pino lá. 10. Então, olha que legal. Né? Você já tinha visto isso com detalhe assim, Matheus? Disciplina, que eu me lembre em AED, não. Pois é, olha que legal, gente. Então, por que o define é interessante? Porque o define eu estou definindo no meu código-fonte, mas antes de gerar o executável, tanto que no executável desse código não vai existir variável chamada vermelho, nem variável chamada amarelo. Na verdade, no executável não vai existir a palavra amarelo nem a palavra vermelho. O que vai ser substituído, o que vai ser colocado no lugar dessas palavras? O número 10 e o número 12. Alocado. Oi? Não, só te respondendo, que o pino que elas estão alocadas. Na verdade, vai aparecer o 10 e o 12. Então, na hora que eu estiver compilando, o que vai aparecer lá é o quê? É o equivalente a pmode 10 output. Tá joia, gente? Então, qual que é a grande vantagem? Muitas vezes, a gente cria uma quantidade enorme de variáveis só para que a gente possa parametrizar o código, né, Matheus? Sim. Isso não é necessário. Se eu estou só querendo parametrizar, se eu estou querendo só melhorar a legibilidade do meu código com uma coisa que não muda, tá, dinamicamente durante a execução do código, eu posso usar o define. É simplesmente, o que é o define aqui? Eu estou definindo alguma coisa com um nome que seja mais representativo no código-fonte. Está claro para todo mundo, gente? Ô, Carlos, aí no caso, quando eu uso define, ele não vai criar um espaço Não. de memória igual se eu declarasse como inteiro Isso, o verde ali. Uhum. Ele vai substituir na compilação. Ele então, o programa final nem vai usar. Antes de compilar. Ele substitui antes de finalizar a compilação. Então, o que a gente vê na prática que é assustador? Eu estou cansado de ver, cansado não, né? Eu vejo muitas pessoas que estão terminando a graduação que programam bem pra caramba, mas que não tem esse conceito básico. Aí você olha o código da pessoa, tem lá 300 variáveis que a pessoa criou, que, na verdade, não são variáveis que têm o seu conteúdo variando durante a execução. São só para melhorar a legibilidade do código. Aí você chama a pessoa e fala assim, ô meu filho, ô minha filha, presta atenção, isso aqui vai ser executado em computação embarcada? Vai. Quanto que isso está gastando de memória? Aí a pessoa, eu estou vendo que o meu programa está ficando muito grande. Você fala, oi, presta atenção. Né? Se você usar como variável, você está usando espaço na memória do seu computador. Se você trocar isso por define, isso não vai ocupar espaço. Está claro para todo mundo, gente? Ok? Não só em questão de memória também, né? O define você consegue usar para definir até funções, que eles chamam de funções macro, né? Então, se fizer um define, criar um add aqui, consigo fazer que tem os parâmetros, né? Isso aqui é legal, né, Matheus? Na verdade, o que você vai fazer você vai substituir uma coisa por outra, tá? Onde é que a gente usa muito isso? Quando a gente não quer criar uma função, mas eu não vou adiantar não, gente, porque os meninos ainda estão no início da programação. Nós vamos discutir isso com mais calma, mas, por exemplo, o uso de define faz com que o seu código, Matheus, fique mais rápido.
Sim, sim. É porque justamente se acessar uma função que... Acaba Não sei se vocês já gastando aprenderam tempo. a função. Ainda não. Tem o tempo para trocar de contexto o código e tal, mas... Ainda não, né? Eles estão Sim. alunos do curso há 3 semanas. Ó, então começou Começou no dia bastante 8 de pouco tempo. março. É. Eles Então, começaram gente, umas semanas depois da gente, né? não, foi um mês e pouquinho Depois que os depois. veteranos. Foi um mês e Ó, pouquinho depois. Então, o que nós não vamos tem fazer nem assim. agora, como a gente tinha prometido? Ó, nós vamos parar essa segunda parte. Você quer finalizar, Matheus? Nós vamos parar a Não, acho segunda que... parte, tá? Então, fica aqui, né, gente, um desafio para quem quiser, mas nós vamos continuar nisso aqui, tá, Matheus? Nós vamos continuar. Nós vamos Sim. parar a segunda parte